Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Vamos lá? Então, para começar, vamos organizar o espaço onde vamos estudar e também separar os nossos materiais. Pegue seu caderno ou a folha que você vem fazendo os registros das atividades. Separe também lápis de escrever, lápis colorido, sua borracha, apontador, aqueles materiais de sempre. Também é legal ter uma mesa para apoiar na hora da escrita, ou um livro, ou mesmo uma caixa firme. Tudo bem? Agora, a professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e terminarem de se organizar. E eu já volto. Então, crianças, tudo pronto? Se está tudo pronto, vamos começar? E vamos começar fazendo a nossa revisão, isso mesmo. Vamos nos relembrar do que estudamos na aula anterior? Vamos lá? Então, olhem só, para começar, a professora traz aqui para vocês, observem no slide, a obra do Eduardo Cobra, um painel que ele fez na cidade do Rio de Janeiro. Vocês estão lembrados deste painel? Falamos bastante sobre ele na aula passada. Falamos, por exemplo, que o Eduardo Cobra projetou este painel para o período das Olimpíadas, que aconteceu aqui no Brasil no ano de 2016. Então, ele retratou, vamos observar novamente o painel, algumas etnias do mundo, pois uma Olimpíada abriga, acolhe atletas de vários cantos do mundo. Vocês se lembram que comentamos sobre as cores que foram utilizadas neste painel, o padrão de cores utilizados, cores vibrantes,
Por que será que o Eduardo Cobra quis utilizar cores tão vibrantes, tão coloridas? Será que se ele usasse cores não tão vibrantes assim, este painel chamaria tanta atenção? O que vocês acham? Ele também utilizou, vamos dar uma olhadinha, figuras geométricas e ele repetiu algumas cores, observem, nos rostos de todas essas pessoas. Então, também observamos algumas imagens, olhem lá, da Praça Mauá, que abriga este imenso painel, que na época entrou até para o livro dos recordes, como o maior painel urbano do mundo. Olha que interessante. Aqui vocês podem observar um meio de transporte, estão notando ali na praça? Esse ali, crianças, é um VLT, é um veículo leve sobre trilhos, um veículo, um meio de transporte que fica ali entre o ônibus e o metrô, certo? Então ele é utilizado no Rio de Janeiro. Depois, nós também observamos um pouco mais de perto as características de todos os povos apresentados no painel. Vamos observar novamente? Aqui no slide vocês observam os Karen, olhem lá. No próximo slide, vamos observar a representação do indígena no painel, do indígena Tapajó. Ao lado, uma figura de uma menina indígena também. Observaram? Na sequência, vamos lá, vamos observar outra etnia do Supi. Estão observando? Muito bem. E mais uma, agora observamos a imagem no painel de um representante da etnia Uli, que fica na Oceania, e uma fotografia de um representante desta etnia. Na próxima imagem, nós temos uma representante da etnia Mursi. Estão notando? E uma fotografia de uma representante desta etnia. Depois, crianças, nós fomos localizar no mapa do mundo onde estas etnias estão localizadas. Vamos lá? Vamos observar aqui com a professora novamente. Vamos lá. Então, olhem só. Observem lá, por exemplo, aqui os Tapajós. Estão notando? Olhem lá. Cada etnia nós fomos localizando no mapa. Quantas aprendizagens, quantas curiosidades, não é verdade? Depois de falarmos sobre este grande painel, esta grande intervenção artística urbana, que é o painel do Eduardo Cobra, também pensamos um pouquinho se aqui, por exemplo, na cidade de Curitiba ou mesmo em outras cidades, também não existem esse tipo de intervenção artística urbana. E, por exemplo, em Curitiba, a professora localizou várias. Entre elas, eu trouxe aqui para mostrar para vocês essa aqui, olhem lá, da Travessa Nestor de Castro, no Largo da Ordem, feita pelo artista paranaense Poti Lazarotto, olhem lá. Estão notando? Aqui nós observamos, por exemplo, neste painel, a presença de colonos, de imigrantes que vinham das regiões mais distantes do centro venderem seus produtos nas suas carroças. Estão notando? Interessante. E ao lado, outro importante painel que fica na Praça 19 de Dezembro, um mural em azulejos, também do Poti Lazarotto, que representa muito da nossa história, da história paranaense. Olhem que interessante. Ali são retratados os garimpeiros, jesuítas, bandeirantes e vários outros grupos de pessoas que formaram a história paranaense. Certo, crianças? Depois, o que nós fizemos? Uma atividade. Olhem lá a atividade. Eu pedi para vocês construírem um mini painel para representar a diversidade humana que observamos ao longo de todas as nossas aulas. Vocês conseguiram realizar a atividade? Ela está aí no seu material? Muito bem. Mas caso não tenha terminado, você sabe. Depois desta aula, você conclui. Tudo bem, crianças? Então tá bom. No final, nós também revelamos a nossa palavra secreta. Vocês se lembram qual era a palavra secreta? Sim? Vamos ver, olhem lá. Respeito foi a nossa palavra secreta. Porque vivendo num país com tamanha diversidade, num mundo com tamanha diversidade humana, se não tivermos respeito uns pelos outros, nós não viveremos bem, certo? Então hoje nós vamos para a nossa aula de número
35. E também vamos falar um pouquinho mais sobre diversidade humana. Então hoje nós faremos várias atividades aqui juntos, você aí na sua casa também vai fazer uma atividade, mas eu quero lhe contar que nós temos uma surpresa para a aula de hoje. A professora Dircélia trouxe aqui não só uma palavra surpresa, uma caixa surpresa. Isso mesmo, mas nós só vamos revelar essa caixa no final da nossa aula. Aqui, assim como nas últimas aulas, nós temos também algumas palavras. Hoje não serão só uma palavra, mas uma palavra na caixa surpresa do primeiro ano. Então, vamos ter paciência, vamos aguardar. Já já nós revelamos. Vamos lá então? Porque olhem só, vieram aqui algumas crianças nos cumprimentar. Vamos observar aqui comigo? Olhem só que curioso, quantas crianças! Vamos ver o que elas estão falando? Olhem lá. 4 crianças primeiro ano. Observem a carinha delas. Olhem os balãozinhos também. Elas estão falando alguma coisa. O que será que essas crianças estão falando? Vamos acompanhar aqui comigo e descobrir? Vamos lá? Vamos ver. A primeira criança, vamos ver quem é. Olhem lá o nome dela, a Yuki. Yuki, a Yuki está falando. Você consegue entender ali? Ela está falando assim, konnichiwa. Konnichiwa? O que será konnichiwa? Vamos continuar lendo para tentar descobrir? Vamos lá. Vamos observar aqui. Mais uma criança. Olhem lá, a Luna. Oi, Luna, tudo bem? E olha o que a Luna nos diz. Buenas tardes. Buenas tardes? O que será que isso quer dizer? Buenas tardes. Vamos lá? Olhem, e aqui temos um conhecido nosso, o Leonardo. E o que o Leonardo está falando? Boa tarde. Boa tarde. Estão nos cumprimentando. Boa tarde. Bom, tem mais uma criança querendo falar conosco. Vamos ver. É o Peter. E o Peter diz o seguinte, good afternoon. Good afternoon. Sei, eles estão nos dando boa tarde, crianças. Cada um na sua língua. Olhem, deem mais uma olhadinha aqui para essas crianças. Cada criança nos cumprimentando na sua língua, dando a nós boa tarde. Que legal! A Yuki em japonês, konnichiwa. A Luna em espanhol, buenas tardes. O Leonardo em português, boa tarde. E o Peter em inglês, good afternoon. Que legal! Boa tarde para vocês também, crianças! Vocês notaram? Cada um falando do seu jeitinho na sua língua. Vocês observaram os rostinhos dessas crianças, as expressões, as características delas? Então, elas são crianças, certo? Mas elas têm algumas semelhanças e algumas diferenças. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide? Olhem lá! Eu pergunto para vocês. Quais são as semelhanças e as diferenças entre essas crianças? E agora? Quais são? Vamos voltar aqui no slide. Olhem lá. Quais são as semelhanças entre elas? Deem uma olhadinha. Que semelhanças nós notamos aqui? Pensem, pensem. Elas têm alguma semelhança entre elas? Será que é a língua? Será que elas são parecidas? O que vocês acham? Todas têm o mesmo sexo? São só meninas ou só meninos? Não, isso mesmo. Então, qual é uma semelhança? Me digam, vocês já devem ter percebido. Elas são todas crianças, claro. Então vamos completar aqui, ó. Semelhanças, a professora vai destacar aqui a frase. Todas são crianças, independente do lugar do mundo que elas ocupam, do país onde elas moram, da língua que elas falam. Elas são crianças. E tá, agora já descobrimos uma semelhança e vamos destacar aqui algumas diferenças. Vamos lá? Qual diferença nós podemos destacar? Me digam. Qual? O que elas têm de diferente? A língua que elas falam, claro, a língua que elas falam. Então, é uma das diferenças também. E elas moram no mesmo lugar?
Pelo jeito, não. Então, elas também são de lugares diferentes do mundo. E o que mais? Elas são parecidas fisicamente? O que vocês acham? Não? Não são também. Então, vamos destacar aqui com a professora. Olhem lá. Diferenças. São crianças de diferentes partes do mundo. O que mais? Falam diferentes línguas. E apresentam características físicas diferentes. Isso mesmo. Então, são várias as diferenças entre essas crianças. E nós temos falado muito em diferenças. Por falar em diferenças, vamos agora falar um pouquinho sobre as diferenças da população do nosso país? Sim, porque você sabia? Deem uma olhadinha aqui, olhem lá. Aqui eu trago uma representação, um infográfico que mostra como seria a população brasileira se fôssemos 100 pessoas. Deem uma olhadinha ali, 100 pessoas. Estão notando? Nós teríamos 45 pessoas brancas, 45 pardos, 9 pessoas pretas, um amarelo ou indígena. Olhem só que curioso. Então, crianças, eu quero destacar para vocês que essas informações que a professora está apresentando agora são informações obtidas pelo IBGE, no censo. Vocês se lembram, já conversamos sobre isso. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem interesse em descobrir as características da população. Então, entre as várias perguntas que eles fazem na hora das pesquisas, está: qual a sua cor ou raça? E as pessoas se autodeclaram desta forma: brancas, pardas, pretos, amarelo ou indígena. Então, a pessoa se autodeclara, ela se percebe, ela se identifica daquela forma. Então, ela diz que é branca ou, por exemplo, parda ou preta. Certo, crianças? Então, agora a professora trouxe aqui uma representação do que nós vimos no slide. Deem uma olhadinha. Aqui a professora tem vários quadradinhos. Aqui o universo de 100 quadradinhos, certo? Os brancos representam, neste universo de 100 pessoas, a quantidade de pessoas que se declararam brancas. Então, nós temos aqui, olhem lá, 45 pessoas, certo? E pardas. O que será que quer dizer uma pessoa parda? É aquela pessoa que se reconhece como uma mistura de várias etnias, branco com preto, por exemplo, ou com indígena, por exemplo. Então ela não se reconhece nem preta, nem apenas branca, nem indígena ou amarela, que no caso, o amarelo, são pessoas que se reconhecem como orientais. No caso dos japoneses, por exemplo, dos coreanos, por exemplo, dos chineses também, certo, crianças? Então tá. Agora nós temos aqui os brancos, 45, então a professora completou aqui, ó, 45 papeizinhos brancos para representar. E depois, 45 pardos. E os pretos, quanto eram mesmo? Deem uma olhadinha no slide, olhem lá. 9. Olha, está faltando aqui. Vejam, a professora colocou 1, 2, 3. Então eu preciso completar para termos os 9. Vamos lá. Então aqui 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. E ainda faltou um quadradinho. Que são quem? Vamos observar lá no slide. São as pessoas que se autodeclaram amarelo ou indígena. Como no universo de 100 ficou uma quantidade pequena, então nós temos aqui um quadradinho. Certo, crianças? Foi possível compreender então? Muito bem! Agora observem o próximo slide. Neste slide, nós percebemos o quê? Olhem bem, quantas mãos estão ali? Muitas mãos. E essas mãos têm as mesmas cores? Será que essas pessoas têm a mesma etnia? O que vocês acham? Talvez não, certo? Então, quanta diversidade nós temos entre os seres humanos, certo, crianças? E aqui eu pergunto para vocês, por que a geografia se preocupa tanto em estudar as pessoas?
Vocês já pararam para pensar nisso? Porque as pessoas, as crianças, os adultos, os idosos, ao trabalharem, ao brincarem, ao circularem pelos lugares, elas estão também construindo seus espaços de vivência, estão fazendo geografia. E por isso nós temos esse interesse em conhecer essas pessoas, as suas características, quem elas são. Interessante, certo? Então agora vamos ler com a professora um trecho de uma história? Vamos lá? O nome da história, observem, Tudo Bem Ser Diferente. Então, eu começo destacando aqui, vocês estão notando esse símbolo ali? Um colchetes e 3 pontinhos. Isso quer dizer que aqui nós vamos ler uma parte da história que a professora separou. Ela é muito maior do que isso e tem um pedacinho anterior aí. Mas hoje nós vamos ler apenas um trecho, certo? Então vamos lá. Tudo bem precisar de uma ajuda. Tudo bem ter um nariz diferente. Tudo bem ter uma cor diferente. Tudo bem ser pequeno, médio, grande, grandão. Tudo bem ter vindo de um lugar diferente. Tudo bem ser tímido. Tudo bem ser diferente. Então, este livro do Todd Parr, Tudo Bem Ser Diferente. Gostaram? Pararam para pensar um pouquinho? Então, nós já falamos em outras aulas que ser diferente é normal. E hoje a gente fala aqui o quê? Que tudo bem ser diferente. E aí, como que você é? Pensa um pouquinho. Então agora, que tal a gente registrar isso? Vamos fazer uma atividade juntos? Vamos lá? Olhem aqui. A professora vai pedir para você completar a frase com suas características. Leiam lá comigo na letra A. Localizaram? Tudo bem. Vocês estão notando que tem um retângulo? Tudo bem o quê? Tudo bem ter pé grande, olho pequeno, olho puxado, ser muito branquinho? Tudo bem. Você vai pensar aí nas suas características e vai fazer essa frase para mim. Vai completar essa frase. Tudo bem? Então escrevam lá, letra A, tudo bem, e coloca uma característica sua. Certo, crianças? Eu já volto.
E aí, crianças, conseguiram pensar numa característica sua que, tudo bem, conseguiram? Registraram do seu jeitinho? Ótimo, muito bem. Porque agora a Carol veio aqui falar conosco. A Carol, vocês se lembram dela? Deem uma olhadinha aqui. Olhem lá a Carol, dando oi pra gente. E a Carol vai nos apresentar algumas situações. E então, a nossa tarefa vai ser dizer se isso, é joia ou não é joia. Ou então, uma carinha de alegre ou uma carinha triste. Pode ser? Olha, eu até tenho as carinhas aqui, Uma carinha alegre. Daí a gente faz uma carinha alegre e dá um joia. E se a gente não gostar do que a Carol falar, a gente vai fazer uma carinha assim, triste. E mãozinha pra baixo, negativo, não é legal. Combinado? Deu pra entender? Então tá. Vamos começar? A professora vai ler aqui o que a Carol tem pra contar. Vamos lá, acompanhe comigo. Luísa pediu para jogar futebol com os meninos, mas eles não aceitaram e disseram que meninas não sabem jogar futebol. Vocês ouviram isso? O que vocês acharam disso? A Luísa foi pedir para jogar futebol e os meninos, não deixaram e ainda falaram que meninas não sabem jogar futebol? Se a Marta da Seleção Brasileira escuta isso, hein? O que vocês acham? Que carinha que nós vamos fazer para essa situação? Vamos pensar? Que carinha nós vamos fazer? Uma carinha? Me mostre, quero ver sua carinha. E eu vou fazer essa carinha aqui, essa mãozinha assim. E você? Quero ver. Isso não é legal. Isso não é verdade, certo? Vamos continuar? Vamos lá, Carol, o que mais? Olha lá a carinha antes disso, olha lá a carinha. Carinha triste. Continuando. É importante respeitar o modo de vida e a cultura das pessoas. Olha o que a Carol disse. Isso é verdade? É importante respeitar o modo de vida das pessoas? O que vocês acham? Que carinha que vocês vão fazer? E a mãozinha? Sim? E assim? Professora, também. Muito bem. Vamos lá? Carol, e aí, Carol? Olha lá a carinha. Elis não convidou algumas colegas de classe para a sua festa de aniversário, porque achava que elas se vestiam mal. Isso me lembrou um pouco a história da Lilás. O que vocês acharam disso? Isso é legal? O que vocês acham? Não, né? Então vamos lá, vamos fazer a carinha. Cadê a carinha? Ó lá, carinha tristinha. E a mãozinha? Isso mesmo, isso não é legal. Julgar as pessoas pela aparência, pelo modo de se vestir, não gostei. Vamos lá, olha lá a carinha na tela. Triste a carinha. Vamos continuar então. Mais uma frase. Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com as diferenças. E aí, crianças? Algumas pessoas têm essa dificuldade de entender a diferença do outro, as características físicas do outro, a religião do outro, o modo de pensar do outro. Isso, o que vocês acham disso? É legal ou não? Não é legal, né? Olha lá a carinha, olha lá a carinha. E a nossa carinha aqui, vamos fazer também? Olha lá a nossa carinha. Não é legal, Isso não tá com nada, certo? Tudo bem. Vamos lá, Carol, continua. As pessoas sofrem quando são desrespeitadas ou maltratadas por alguém. Isso é verdade? É verdade. As pessoas sofrem, com certeza. Então, se aquela atitude deixa alguém triste, não é legal realizar. Então, olhem lá a carinha no slide e a nossa carinha aqui. Como é que é? Faz uma carinha aí. E a mãozinha, tristinha. Não tá legal. A Carol tem mais uma questão para nós. Vamos observar. Conversar para resolver seus desentendimentos é a melhor opção. E aí, crianças? Conversar para resolver os desentendimentos é a melhor opção? Vocês concordam com a Carol? Olhem lá a carinha. Olha lá. Gostaram da carinha? Então vamos fazer uma carinha bem feliz. Olha lá. Porque o diálogo é a base de tudo. É fundamental. Então, uma carinha feliz e joia. Muito bem. E agora chegou a hora, olhem lá, da nossa caixa surpresa.
Olha que caixa linda! E o que será mesmo que tem nessa caixa? Vocês se lembram que eu comentei lá no início da aula? Tem algumas coisas secretas aqui. Essa aqui é a caixa do primeiro ano. Vamos dar uma olhadinha comigo? Vamos abrir essa caixa? Olhem só quantas coisas aqui nessa caixa. São várias palavras secretas. Vamos dar uma olhadinha? Vocês me ajudam? Vamos lendo comigo? Olhem só a primeira palavra. Que palavra é essa? Respeito. Respeito. Essa foi uma super palavra secreta. A gente mantém essa palavra aqui dentro da nossa caixa? Sim, mantemos, não é verdade? Eu vou colocar aqui do ladinho e depois eu vou devolver. Então vamos lá. Olha aqui uma outra palavra na nossa caixa. Brigas. Ih, nós vamos deixar brigas na nossa caixa? O que vocês acham, primeiro ano? Não, né? Ah, não. Vou deixar isso pra lá. E aqui? Solidariedade. Vocês sabem o que é solidariedade? Ser solidário com o outro? Sim? Então, deixamos um pouco de solidariedade na caixa do primeiro ano? Deixamos, então ela está aqui, ela ficará conosco. Direitos. Todos temos nossos direitos, né? Direitos à saúde, à segurança, à moradia, por exemplo. Vários direitos nós temos. Olhem lá. Direitos. Deixamos nossos direitos aqui? Deixamos. Olhem lá outra palavra. Leiam comigo. Aceitação. Deixamos? Precisamos saber aceitar o outro com as suas características, seu jeito de ser. Vamos deixar a nossa caixa? Vamos lá. Gostei dessa palavra. Olhem aqui. Racismo. Racismo na caixa do primeiro ano? Isso é legal? Não é legal. Vamos deixar de lado. Isso não deve ficar na nossa caixa, certo? Vamos lá. Diálogo. Falamos há pouco sobre isso. Nós precisamos sempre manter o diálogo. Então vamos lembrar que esta palavra tem que estar conosco, tem que estar na nossa caixa. E o que mais? Igualdade, sim. Olhem lá, igualdade, isso é muito importante. Também vamos deixar na nossa caixa. O que mais? O quê? Olhem lá essa palavra. Leiam comigo. Preconceito. E aí? É uma palavra para a gente deixar na nossa caixinha? Não é uma palavra para deixar na nossa caixinha, ela vai ficar fora. Tem mais uma palavra aqui. Discriminação. E aí? Discriminação é algo legal? Já falamos sobre isso e não é legal. Vamos deixar de fora. E agora, temos mais palavrinhas. Diversidade. Sim, diversidade. Na nossa caixinha do primeiro ano tem espaço para todo mundo do seu jeitinho. Então vamos deixar aqui. E olha só que legal! Felicidades. E aí, vamos deixar muita felicidade na nossa caixa? Vamos deixar, eu topo. E aqui o que mais? Olha lá, responsabilidade. Sim, responsabilidade é importante. Nós temos que ter responsabilidade com as nossas atitudes, por exemplo. Olhem lá, vamos guardar? Vamos guardar na nossa caixa. E aqui, olhem lá, vida. Vida. Me lembrei do Marcelo, que comentou em uma das nossas aulas que o mais importante numa pessoa é a vida dela. E ele tem toda a razão. A sua vida é muito importante. Vamos guardar a vida aqui? Vamos lá. E aqui, saúde. Saúde é importante? É muito importante. Então, também vamos guardar na nossa caixinha, certo? Vamos guardar. E olha só, amor. Amor. Amor é importante? Sim, muito amor. Olhem lá, por todos os seres de vida da Terra. Muito amor. E também paz. Gostei dessa palavra. Paz. Olhem lá, paz. Gente, que palavras legais. Vamos guardar essas aqui? Vamos lá? Vou devolver todas essas palavrinhas aqui, porque elas são muito lindas e elas devem estar, sim, na caixinha do primeiro ano. Então agora, essa caixinha é sua. Eu entrego ela pra você. Você vai guardar ela aí. Pega essa caixinha. Ela é sua. Pegue. Isso, pegou? Muito bem. Guarda todas essas palavrinhas aí, juntinho de você, tá bom?
porque agora a nossa aula chega ao fim. Vamos lá? Vamos lembrar do que estudamos na aula de hoje? Vamos lá! Na nossa aula de número 35, conversamos mais sobre a diversidade humana. Nós também conversamos sobre a importância do respeito para conviver com a diversidade do outro, certo, crianças? Fizemos nossas atividades também. E agora, a professora Dircélia se despede de vocês, se despede desse ano letivo, deixa um super abraço para você, para cada um de vocês, deixa meu muito obrigado pela sua companhia aí do outro lado, pela sua participação constante, meu muito obrigado. Aprendi muito esse ano com você aí do outro lado, saiba disso. Foi muito bom estar aqui com vocês e aprendendo sempre, ok? Então, um super beijo para cada um de vocês, fiquem bem, até breve e não se esqueçam, fiquem em casa, lavem as mãos e use máscaras. Um beijo!